Observar agora a passagem de linha. Inicia no tubo de linha, passa pelo guia-fio inferior, por dentro dos dois pratos do conjunto tensor, para dar tensão na linha, passa pelo guia-fio da agulha, guia-linha da agulha, desce e entra por trás da agulha. Essa passagem ela tem que ocorrer de modo que a linha fique saindo da máquina, ou seja, de trás para frente da agulha, para que quando o movimento de subida, iniciar o movimento de subida, o looper cego possa pegar a linha da agulha. Observe agora a formatação do ponto da máquina. Ele é um ponto corrente, formado dessa forma como estou mostrando agora. Passando uma linha por dentro da outra, nós observamos como ela forma uma corrente formada apenas de uma única linha. Esse ponto ele tem uma característica de, se caso você não arrematá-lo, ele pode se desfazer totalmente, soltando um dos lados. Bem, o primeiro passo para a realização da costura é levantar o calcador e puxar a linha por baixo do mesmo. Agora vamos realizar o procedimento da costura, levantando o calcador para colocar o tecido sobre o mesmo. Algumas pessoas fazem um traçado de linha sobre o tecido para que a costura fique reta. Isso aí é opcional para cada pessoa. Você faz um movimento como um alicate, né, pressionando sobre o tecido. Cada pontada o tecido é deslocado e é formado o ponto. Observe que em cima fica como um ponto fixo e embaixo uma corrente formada. Agora vamos observar a forma de retirar da máquina a peça. Você libera a tensão da linha, de modo que o fio fique frouxo. Tira a tensão. Depois de liberado a quantidade de linha correta para puxar, você levanta o calcador e tira o tecido debaixo da agulha. Promove alguns movimentos para que o looper possa liberar a linha. Depois de retirado um certo trecho de linha, para que você possa fazer o arremate, você promove o corte da linha. Observe agora que por baixo fica uma volta, que era justamente a parte que estava presa pelo looper. Se você puxar a linha nessa condição que está agora, sem arrematar, o ponto vai se desfazer totalmente. Então você tem que pegar uma agulha, coloca para fazer o arremate, passa a linha na agulha, e atravessa o tecido, passando por dentro da volta que ficou no final da costura. Depois de passado na volta, você atravessa a linha no tecido, puxa a agulha totalmente para que a linha passe por dentro da volta que ficou no final da costura.
Depois retira a agulha, dá mais uma volta. Passa mais uma vez a linha por dentro da volta e fecha a laçada. Pronto. Com esse procedimento está feito o arremate. Agora o ponto não vai mais se desfazer. E está fechado, terminado a costura. De modo que fica de uma forma resistente o ponto e ele não se desfaz com a movimentação do tecido. Observe que ele ficou com uma tensão adequada. Em algumas situações temos que utilizar um alicate de bico fino como esse para fazer o ajuste do looper cego quando está passando muito distante da agulha. Vamos observar agora o ajuste que deve ser realizado. Observe que o looper ele passa um pouco distante da agulha, dificultando a pegada da linha. Esse ajuste é feito dando uma pequena pressão na lâmina para frente, ou seja, no looper cego para frente, de modo a ajustar a distância com a agulha. Observe o procedimento. Você vai pegar na parte de baixo da lâmina para dar uma pequena tensão para frente e aproximá-la mais da agulha. Depois promove um acionamento da máquina com o tecido no canto para observar se a distância está correta da agulha e se o looper está pegando a linha da agulha. Com esse procedimento podemos observar o funcionamento correto da máquina e posteriormente o fechamento para realização da costura. A peça que nós estamos observando agora é o calcador. Ele é responsável por fazer a pressão sobre o tecido para que promova o transporte através da serrilha. Esse movimento ele se dá da esquerda para a direita, observando a máquina da frente. Cada movimento ocorre quando você aperta a máquina. Esta mola que nós estamos observando agora, ela é responsável pelo retorno da máquina e, consequentemente, também o acionamento do mecanismo do transporte. Agora vamos observar o conjunto tensor, que é responsável pela tensão da linha. Esse parafuso que eu estou indicando agora, ele é responsável pela fixação da agulha na máquina. A agulha utilizada nas máquinas hoje em dia são as agulhas de C27, a agulha da overlock. O posicionamento dela é para frente, o chanfre virado para frente, para que o looper possa capturar a linha no momento da subida da agulha. Existem pessoas que cometem o erro de colocar a passagem da linha direto do conjunto tensor para o olho da agulha. Esse procedimento não é interessante porque o guia linha ele é feito para que a linha fique alinhada com a agulha de modo a promover o ponto correto. Essa passagem de linha pode ocasionar falha no pontos em falso, porque na hora da subida o looper cego passa e não consegue pegar a linha da agulha. Esse procedimento
A serrilha ela tem que fazer o movimento constante. Uma das características também muito importantes é o paralelismo do calcador com relação à base da máquina. Tem que ficar perfeitamente alinhado para que, no caso, o transporte seja feito corretamente e não altere o tamanho do ponto, porque, no caso, se tiver algum problema com relação a esse ponto, ocorre um deslizamento do tecido e alteração no tamanho do ponto. Obrigado por escolherem a Personaliza Cursos. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, de modo que as novas publicações vocês fiquem a par, sejam avisados. Obrigado.